Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, Voz do que Clama no Deserto, e a mais uma programação desta feita. Estaremos aqui no momento de reflexão. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E juntamente com todos, você possa estar junto conosco, né? Sempre aqui a refletir na palavra de Deus em quadro a quadro aqui no canal. Se você ainda não fez a sua inscrição, você pode estar tomando essa decisão. E se quiser receber a notificação de cada programação aqui, quando assim acontecer, está ao vivo, você precisará também acionar o sininho aí no YouTube, tá bom? O tema desta oportunidade é o deserto de Deus. Para tanto, antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos estar aqui orando, tá bom? Como nos é costumeiro fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por tão grande salvação, nome escrito no livro da vida, e a esperança que temos, Pai, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar por intermédio do teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a promessa que o Senhor tem deixado, o Senhor Jesus tem deixado para cada um de nós, para a sua igreja, e aqui estamos aguardando. Enquanto isso, Pai, carecemos de Ti, carecemos da Tua direção, carecemos da compreensão, da altura, da profundidade, da largura e do comprimento, Senhor, da Tua palavra e da Tua vontade. Só o Senhor pode nos proporcionar isso. Crescemos na graça e também, ó Pai, crescer no conhecimento. Se conosco durante todo esse período, que estaremos tratando aqui desta realidade pela qual tem como tema o deserto, pelo qual o Senhor nos promove, pelo qual o Senhor nos faz passar por ele. Isso é de suma importância entendermos essa realidade bíblica em nossa vida, Pai. Faz isso, Senhor, durante esse período, é que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro texto bíblico, são dois aqui que eu quero deixar como base para esta meditação. O primeiro se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Onde a palavra do Senhor nos diz: então foi conduzido pelo Espírito, tá, letra maiúscula, né? Então foi Deus que conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Outra leitura bíblica que eu gostaria de estar aqui também fundamentando este tema, esta realidade, nós encontramos em Oséias capítulo 2, versículo 14. Oséias 2, versículo 14, onde diz aqui, ó: portanto, eis, Deus dizendo agora aqui para Israel, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Diante desses dois versículos, amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, podemos a princípio compreender que existe o deserto de Deus. A palavra deserto, né, dentro das suas variantes contextuais, nós encontramos na Bíblia, e dependendo da sua versão bíblica, é claro, né? Mas partindo aqui do uso da versão costumeiramente usada por cada um de nós que servimos os ministérios da Assembleia de Deus, que é atualizada, revista e corrigida, ela traz aproximadamente 360 vezes referência a esta palavra deserto, ao deserto. E dentre estas referências em cada livro, tanto no Novo, no Velho como no Novo Testamento, é claro que se destaca dentro dessa matemática e dessa contabilização aí
a questão do livro de Números, porque o livro de Números já trata aí da questão da peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, logo no livro de Números, dentro de todo esse contexto em que podemos contabilizar nas Escrituras, é o livro que aparece mais aí o termo deserto. Porém, como nós lemos no capítulo 4 de Evangelho de Mateus, no último versículo, nós vamos ver aqui depois, do capítulo 3, que faz parte aqui de um dos pontos deste tema para a nossa reflexão, nós observamos que assim, logo em seguida ao batismo do Senhor Jesus, quando ele saiu das águas, diz as Escrituras que houve uma voz que veio do céu declarando, né, que Jesus é o seu Filho amado. Deus ali, a voz do Pai. Vemos também a manifestação do Espírito Santo, uma figura da pomba, descendo sobre Jesus. E depois desse acontecimento, diz-nos a Escritura, dando continuidade a este relato bíblico, que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. E nós vemos aí que quando há o deserto de Deus, quando Deus ele decide nos levar para um ambiente de deserto, é porque há uma necessidade para nossas vidas. E os propósitos, eles são vários, né? Nós observamos, no caso do Senhor Jesus, para ser tentado pelo diabo. Aí já diz o propósito. Quando nós lemos lá em Oséias 2,14, tratando de Israel, o Senhor já disse que era para falar ao coração de Israel. Porém, quando nós vamos também aqui para o livro de Deuteronômio 8, capítulo 2, observe bem, capítulo 2, ele diz assim, ó: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante esses 40 anos, agora olha só, no deserto. No deserto. Amados, quando nós compreendemos a importância desta realidade em nossas vidas, dentro do nosso relacionamento com Deus, é sublime para nós, é refrigerante para nós, e poderia dizer também é regozijante para nós. Porque o deserto, sem Deus, que é o problema. Passamos ao deserto, porque deserto ele fala de privação. Deserto ele fala, né, de aperto, de aflição, de tribulação, de solidão, e tantas outras mais características que poderíamos trazer frente o que o deserto, o que o estado de deserto ele nos proporciona, ou ele tem o seu impacto em nossas vidas. Então, quando nós sofremos pelo deserto, ou passamos pelo deserto em vista de não termos qualquer relacionamento com Deus, em vista das consequências do nosso pecado, da nossa vida cotidiana de pecado, porque o pecado ele faz justamente isso. Ele nos priva dos benefícios das bênçãos de Deus, das bem-aventuranças do Senhor. Esse tipo de deserto já não é um deserto de Deus. É um deserto consequência justamente do caminho em que resolvemos permanecer nele. Porém, quando o deserto é o deserto de Deus, uma primeira certeza nós podemos ter é que Deus ele estará conosco no deserto. Se Deus está conosco no deserto, amados, então não nos vai faltar a condição vinda do Senhor para passarmos por esse deserto. E o Senhor continua a falar aqui a Israel, observe bem. Pelo qual o Senhor, e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar. Observe bem isso.
e te provar. Amados, o deserto de Deus é justamente para trazer a nossa memória e trazendo a nós, a memória, a nossa memória. E nós caímos através desse momento de privação, desse momento de ardência, de calor, de sofrimento, de sequidão. Isso vai nos fazer compreender de que somos o que somos quando ouçamos para a glória de Deus e por intermédio dele. O fato de nos ensoberbecermos, o fato de esquecermos as palavras do Senhor Jesus que diz que nada podereis fazer sem mim e que temos que ter a total dependência em tudo de Deus, aí pode ter certeza que Deus ele vai nos levar para o seu deserto. Porque foi exatamente isso que Deus disse para o povo de Israel. A fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Porque quando nós olhamos para o versículo 1, ele diz aqui, todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidarei de observar, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. E que terra é essa? Era a terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus quer nos fazer entender que o que é significativo para nós é termos Deus em nossas vidas. Essa é a suficiência para nós. Diante da compreensão dessa suficiência, é que o salmista Davi, no Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui Davi não está falando, a priori, do suprimento físico, material, não. Davi está falando aqui da suficiência que é Deus em Davi. Deus está na vida de Davi. Então ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque Deus estando em nós, amados, podemos estar numa terra que mana leite e mel. Podemos estar no maior e árduo deserto. Podemos estar na mais calorosa que for a fornalha de fogo, amados. Podemos estar em meio à mais profunda caverna do leões ou uma caverna qualquer, não importa a situação, amados. O nosso Deus é aquele que nos suprirá e a sua suficiência nos fará declarar, como declarou Malaquias, como declarou Abacuque, melhor dizendo, como declarou Abacuque no seu capítulo 3, de versículo 17 e 18, que tanto bem nós conhecemos. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos corrais não haja gado. Todavia, ou seja, não importa a situação, não importa a condição, ele diz: todavia eu me alegrarei. Agora olha a conotação que Abacuque dá: eu me alegrarei no Senhor. Não é no meu diploma, não é na capacitação espiritual que o Senhor vai me dar, não é num determinado ministério em que eu esteja servindo ao Senhor, não é na honraria ou vamos dizer assim, nos méritos que venhamos receber nesta vida, sendo uma dádiva de Deus isso. Quando buscamos fazer tudo para a glória dele.
Não, é no Senhor que nos alegraremos. Há alegria em tudo isso. Essa alegria, ela é uma alegria pertinente a estes momentos, pertinente aos eventos desta vida. Porém, acima desta alegria, é aquela alegria que está na alma, é aquela alegria que temos em nós pela presença soberana de Deus em nossas vidas. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus, olha só, da minha salvação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, ainda que nós tenhamos que passar pelo deserto de Deus, compreendendo tudo que até aqui, dentro dessa introdução, consideramos, por certo, haveremos novamente de fazer coro à mesma compreensão do apóstolo Paulo quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus vai te levar e vai me levar para o deserto, porque é para o meu bem, é por seu bem, para que primeiro venhamos a nos conhecer e compreender que as nossas limitações, a nossa suficiência não poderão jamais nos levar ao lugar algum. Precisamos, sim, compreender que temos nossos limites, que vai haver momentos em que, ainda pelas qualificações que o Senhor possa nos dar, pela capacitação que o Senhor possa nos dar, elas ainda assim serão limitadas. Somente Ele, através da sua salvação, da sua ação, da sua intervenção, é que nós poderemos tirar preciosas lições no deserto. E não mudar, seja no deserto, seja no jardim do Éden, no jardim de Deus, como foi o caso de Adão, venhamos sim ser aprovado por Ele. Observe que o Senhor Jesus, ele estava no deserto, ele foi provado no deserto. E Adão foi provado no jardim de Deus. Enquanto Adão tinha tudo, foi reprovado ainda assim no jardim, por apenas um mandamento. Jesus, no deserto, ele se mostrou totalmente dependente e confiante de que o mais importante, o que realmente estaria o verdadeiro sustento para a sua alma e para a sua vida, era a palavra de Deus. Era o que Deus ele nos dá e nos deixa como orientação, para que primeiro compreendamos que nem sempre serão águas vivas. Nem sempre haveremos de estar passando ou gozando unicamente das 70 palmeiras, como foi Israel, sobre o oásis de Deus durante aquela peregrinação. Também não. Nós precisamos compreender, amado, e ter o equilíbrio que estamos aqui de passagem, que tudo aqui ele é passageiro, ainda que seja, e melhor ainda quando seja o deserto de Deus. Partindo daqui, vamos para os pontos que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão. Primeiro, o deserto de Deus, eu trago aqui algumas características em que, quando estamos dentro desse deserto, e quais são essas características que nos levam a passar por esse deserto? Primeiro, deserto de Deus como a marca dos que são chamados por Ele. Jesus, ele estava ali para cumprir o seu ministério. Ali estava Satanás a tentar ao Senhor Jesus para descredibilizá-lo quanto ao cumprimento da sua chamada messiânica. Porém, assim como foi com o Senhor Jesus, o supremo mestre e exemplo para nós, ele venceu o diabo porque a sua total dependência de Cristo estava em Deus. Estava em Deus. E ali, Jesus, ele foi levado para o deserto. Então, deserto de Deus, no deserto de Deus, como uma marca dos que são chamados por Ele.
Deus não chamou somente para andarmos, como disse, sobre águas brandas, sobre os oásis, 70 palmeiras. Não. Vai haver momentos em que estaremos sobre o deserto, porém é o deserto de Deus. Se for o deserto de Deus, prossigamos, confiando que não nos vai faltar jamais o maná do alto para nossas vidas, para nosso suprimento. Segunda marca, como a marca dos que são aperfeiçoados por ele. O apóstolo Paulo, ele passou por vários momentos de deserto de Deus. Porém, diante desses desertos, ele extraiu, compreender essa realidade, como Paulo compreendia. Ele tirou vários e se tornou maduro, né? Ele foi aperfeiçoado durante esse processo. Como disse, o deserto de Deus está relacionado a tudo que representa o deserto em nossas vidas. Como já falei, privação e tantas outras características que nos remete à questão de considerarmos este tema, o deserto de Deus. E Paulo, em capítulo 4, 13, ele dá esse brado, falando desse aperfeiçoamento quando passou por este momento. E ele diz aqui, ele diz aqui, capítulo 13, 12 e 13, ele diz: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Olha só agora que ele diz no 13. Posso todas as coisas, agora onde é? No seu braço de carne? Posso todas as coisas pelo seu apostolado recebido por Deus? Posso todas as coisas pela questão de ser um aluno que prevaleceu ao demais quando aos pés de Gamaliel? Não. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a segunda marca do deserto de Deus tem como marca do deserto de Deus a marca dos que são aperfeiçoados por ele. Como diz também Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, quando ele nos diz, Paulo, quando ele nos diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, deserto de Deus, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo dos que nos foi nos dado. E que Paulo quis dizer com isso? Que jamais no deserto de Deus haveremos de duvidar jamais do amor que Deus tem por cada um de nós. Pelo contrário, se tivermos que passar pelo deserto de Deus, vai nos ficar a marca de que esse deserto ele tem sido justamente oriundo desse profundo amor que Deus tem por cada um de nós. Terceiro, como a marca dos que confiam no cuidado dele. Foi quando Jesus, aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando o diabo tentando ele falou, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, mas Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus compreendia, amados, que a privação ela poderia acontecer. É uma expectativa que nós podemos ter, amados. Mas o que Jesus diz, que o que sustentaria diante desse deserto, deste momento, seria a orientação que Deus tem para nós nesses momentos, no seu deserto, no deserto de Deus. E por último, como marca dos que são amados por ele. Então, o primeiro texto já se encontra em Mateus, capítulo 3, quando ele diz assim, versículo 17.
Quando Jesus disse, ó, e eis que uma voz, o texto diz, eis que uma voz do céu, depois do batismo, do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o capítulo 4, o versículo 1 diz que o Espírito Santo, a partir daí, o levou para o deserto. Independente de ser amado por Deus, independente de ter prazer de Deus, de Deus declarar, confirmar, ter um testemunho celestial, que ele era o filho que dava prazer a ele, e ele ainda assim foi levado para o deserto. E Romanos, e Hebreu, melhor dizendo, capítulo 12, versículo 7 nos diz, versículos 6 e 7 nos diz assim: pois o Senhor, olha só, pois o Senhor corrige o que ama e açoita a todos que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filho, pois qual é o filho a quem o Pai não nos corrija? Então, amados, o que nós precisamos ter neste momento e durante essa reflexão é que a Bíblia nos diz e nos revela que há um deserto de Deus. E oxalá, quando passarmos por essas privações, quando passarmos por momentos que representam o deserto de Deus em nossas vidas, seja pelo fiado, seja dentro dessas características, de que Deus ele nos ama, de que ele quer, através desse momento, nos aperfeiçoar, de que ele traz como característica de que nós estamos dentro da vontade de Deus, cumprindo o chamado de Deus, durante esse percurso, essa trajetória, essa carreira como Paulo usa, os desertos eles vão aparecer. Vai ter 70 palmeiras? Vai. Vai ter águas brandas? Vai. Vai ter maná do céu? Também vai. Vai ter livramento? Vai ter livramento. Vai ter uma mesa preparada, feita ao nosso inimigo, como diz o salmista no Salmo 23, vai ter. Porém, nós estamos passando por isso porque estamos no centro da vontade de Deus e é uma realidade para nós, como cristãos, como servo do Senhor, compreender que dentro desta trajetória existe o deserto de Deus e que em meio a este deserto jamais venhamos colocar em dúvida o cuidado de Deus, o amor de Deus, a chamada de Deus e a compreensão do propósito por excelência de Deus quanto a nos aperfeiçoar durante este momento. E podemos declarar e fazer uníssono com Paulo: todas as coisas posso naquele que me fortalece. E todavia, como diz Abacuque, todavia eu e você, nós, nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui passamos, ó Pai, compreendendo a realidade de que há um deserto que vem de ti. Há um deserto, há uma privação, há momentos difíceis, preparado pelo Senhor para nós, tendo como origem e fundamento o teu riquíssimo e incomensurável e inalcançável compreensão do que diz respeito ao teu amor por cada um de nós. Diante disso, ó Pai, só temos que te agradecer. E neste momento, que o Senhor venha nos capacitar, ter os nossos olhos abertos e ter por certo que o Senhor em nós é que é para nós e assim o será sempre a esperança da glória. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é que nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.